Bom dia, meus irmãos e amigos. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus e vamos nesse dia celebrar o nome do Senhor, né? E é o dia que o Senhor fez, como na sua palavra diz em Salmo 118, é o dia que o Senhor fez. Vamos começar então com a leitura da palavra de Deus nesta manhã. Como os irmãos abrir em suas Bíblias no Salmo 40, versículo 1, e a minha versão diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tudo bem, irmãos, a palavra do Senhor, nesse texto nós vemos aqui uma verdade central, uma ideia central, ou alguns chamam grande ideia, né? A confiança, perseverança e paciente de Davi em Deus o leva a ser ouvido em meio de clamor, em crise e perseguição enfrentado por ele, no momento em que Davi estava sendo perseguido. E esse Salmo 40 fala exatamente da situação de alguém que estava sofrendo afronta, sendo perseguido, sendo de todos os lados, com tentativas tanto de Saul quanto de outros adversários para impossibilitá-lo de assumir o trono. E Davi, ele, diante de tanta perseguição, ele teve uma posição no meio de tanta angústia, de tantas dificuldades. Ele havia sido escolhido por Deus, mas antes de assumir o trono ele já estava sendo perseguido. Como nós vemos no Salmo, lá em Samuel capítulo 13, versículo 14, onde o profeta Samuel chega e fala para Saul que Deus já o tinha rejeitado e já tinha escolhido outro, o qual o agradava, né? E depois de alguns anos, Davi então ascendeu o trono. Mas eu quero me focar nesta manhã na posição de Davi, em meio a tantas dificuldades, enquanto muitas pessoas se desesperam, muitas pessoas apelam para autoridades, para políticos, e nós estamos vivendo num momento tão difícil em meio a essa pandemia. E a posição de Davi foi exatamente, ele se posicionou com uma ação onde ele se colocou no lugar de alguém que confiava em Deus. Ele se entregou exatamente no Senhor, ele sabendo do relacionamento que ele tinha com Deus. Ele então, nesse texto, nós vemos aqui a expressão, a frase, esperei com paciência no Senhor. Mas o que quer dizer essa expressão? O que essa expressão aqui em forma de súplica, logo no início da sua oração, quer dizer para nós? E também ele, naquele momento, estava falando. Aqui nós vemos como uma introdução que ela é vista como uma introdução na sua oração, onde ele mistura louvor, ação de graça, lamentação e súplica por livramento. Mas por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso após ele ter alcançado o socorro do Senhor. Se nós olharmos para os próximos versículos, nós vamos ver, então, o salmista Davi dizendo que Deus o tirou de um tremedal de lama. Olha, de um poço, de um lago horrível de lama. Algumas versões falam tremedal de lama. Olha só no versículo 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, né? E nós vemos aqui essa expressão de Davi, e muitas pessoas romantizam então esse texto e só procura
falar nesse texto no momento das dificuldades, mas aqui é o resultado de um relacionamento profundo e íntimo, e isso de forma contínua, né? E nós vamos ver aqui exatamente que essa expressão, ela, no original hebraico, ela traduz esperei pelo Senhor. E essa dupla expressão aqui, esperei pelo Senhor, ela aponta para um intenso desejo de submissão mental à vontade de alguém. Amados irmãos, e aqui o salmista, ele deixa claro que essa submissão não é atribuída a ele mesmo, não é atribuída talvez a uma arma, não é atribuída a alguma força. Lá em Provérbios capítulo 3, no versículo 5, do 5 a 8, o sábio Salomão diz, confia no Senhor de todo o coração, não te estribe no próprio conhecimento, reconhece em todos os teus caminhos. E aquela expressão lá que ele usa, não te estribe no teu próprio conhecimento, é uma palavra que no contexto indica a relação de um rei com as armas, com arcos, aquelas suas armas de defesa, alguém que se apoia. E aqui Davi, ele não está se apoiando em objeto, em pessoas, mas ele está se apoiando exatamente na confiança que ele tem no Senhor. E essa expressão aqui, amados irmãos, ela, para alguns comentaristas desse salmo, significa constância, seriedade, principalmente paciência. E aqui o salmista Davi está dizendo que nos informa que o único alvo da sua confiança perseverante é o Senhor. Ele não tinha nenhuma outra saída. As pessoas nos nossos dias, porque não tem esperança, não tem esse nosso Deus que nós servimos para se apegar, e elas se desesperam, algumas pessoas se suicidam, algumas pessoas não querem sair na rua. Nós estamos vivendo um momento onde, por causa dessa pandemia, algumas pessoas elas estão, não querem ter contato com as pessoas, não só pela questão de precaução, mas muitas pessoas elas estão até ultrapassando os limites, estão colocando dificuldades, elas estão perdendo a paz, muitas pessoas estão tendo outros problemas de saúde por conta disso, por causa do seu desespero, exatamente porque elas não confiam no Senhor. Mas, amados irmãos, nós confiamos no Senhor. O salmista Davi, ele se ancorou nessa verdade que ele estava confiando num Deus soberano, num Deus que o conhecia, num Deus que tinha um relacionamento pessoal, num Deus que conhecia todas as coisas, e também no Deus que nos ensina que nós devemos orar de forma incessante. Mas, irmãos, o salmista Davi, ele faz exatamente aquilo que o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17, nos ensina, que nós não devemos parar de orar, e temos que, além de ter confiança, ser de forma intensa, orar de forma incessante. O próprio Jesus, na sua palavra, em Mateus capítulo 7, versículo 7, ele diz, para indicar essa intensidade na oração, de forma incessante, bater, pedir, aquele que bate recebe, aquele que pede recebe, exatamente para indicar que quando nós fazemos as nossas orações confiantes no Senhor, nós encontramos essas respostas. Aqui, amados irmãos, no momento de crise pelo qual Davi estava passando, Davi poderia muito bem pedir ajuda a outras pessoas. Davi poderia muito bem, talvez, se ele tivesse já se tornado rei, ele teria aquele poder para, juntamente com suas legiões de soldados, com o seu exército poderoso, enfrentar então aqueles inimigos. Mas ele simplesmente parou, ele orou, ele disse que o Senhor se inclinou para ele disse que o Senhor ouviu sua oração, e nós estamos aqui nesse momento parando numa ação de Davi. Que ação é essa? Davi está dizendo, esperei com paciência no Senhor. Essa expressão indica confiança, uma confiança num Deus único, num Deus soberano, confiança total.
ele só poderia depositar sua confiança apenas no nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia. Os resultados dessa espera perseverante e paciente, meus irmãos, são maiores que os momentos difíceis pelo qual ele estava passando. A nossa atitude como igreja, como servos do Senhor, como servos de Deus, é nos curvar diante do Senhor e saber que existe um Deus soberano, um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que não mede esforços para então acudir àqueles que estão indefesos, àqueles que estão sendo perseguidos, àqueles que estão aflitos. E aqui, meus irmãos, não para por aí. As adversidades que o salmista Davi enfrentou não foram só essas, logo que nós vemos no Salmo 41. Em outros momentos, o próprio Davi teve que enfrentar as consequências dos seus pecados. Pois bem, Davi tinha relação com o Senhor, mas mesmo assim ele tinha consciência de que Deus é aquele que pune pecados. Ele sofreu as consequências dos seus pecados, ele foi punido. E isso causa sofrimento, isso causa dor, mas ao mesmo tempo ele sabia que ainda sendo punido, ele sabia que a melhor coisa era estar na mão de um Deus misericordioso do que de estar na mão dos ímpios. Mas Davi estava sendo perseguido por Saul, porque Saul estava com medo, estava temendo, perdeu o trono para ele, né? Mas foi uma promessa que Deus fez, e isso aconteceu. E agora aqui, meus irmãos, nós já vemos aqui a reação de Davi, já no próximo ponto, onde ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Algumas versões traduz aqui que traduz assim, inclinar como no mesmo sentido de ouvir, mas aqui é exatamente no sentido de alguém que genuinamente clama ao Senhor, ora ao Senhor, esperando a resposta nele. Essa pessoa tem certeza que os frutos serão colhidos. E aqui é possível dizer, meus irmãos, que Davi não foi diferente. O caso de Davi não foi diferente diante de uma das principais respostas, que foi o nosso Deus, o nosso Senhor, se inclinou para ele, no sentido de que ele abriu mão da sua glória. Um Deus tão poderoso, tão cheio de grandeza, tão majestoso, tão santo, ele então abriu mão da sua grandeza e então olhou para Davi exatamente para acudi-lo no momento de desespero, no momento talvez em que muitas pessoas não tinham mais fé, no momento em que pessoas tiram suas vidas, mas Davi, como servo do Senhor, ele experimentou a realidade do que é servir a Deus, que em meio às perseguições ele tem o melhor recurso, que é se voltar para Deus e encontrar respostas. Davi, então, como servo de Deus, mesmo numa situação de tanta fragilidade, de tanta necessidade de cuidado, tão indefeso, porque ele estava sozinho, não tinha ninguém ali do seu lado, mas mesmo assim ele confiou no Senhor. Mas, irmãos, Deus ele demonstrou isso. Ele demonstrou isso em prol da salvação do seu povo, prometido na sua palavra. Lá em Mateus 1:21, quando o evangelista Mateus diz que o nome deles seria chamado Jesus, que iria salvar o seu povo dos seus pecados, foi exatamente isso que Deus fez quando Cristo encarnou. Então, quando Cristo abriu mão da sua glória, ele se esvaziou, ele, como diz lá em Filipenses capítulo 2, ele abriu mão da sua glória, ele se rebaixou a ser homem tão somente para que nós pudéssemos experimentar de uma vida eterna com ele. E aqui, amados irmãos, nós podemos ver que Davi ele pôde experimentar desse livramento do Senhor. Devemos olhar para o nosso Deus como o nosso único socorro e nos ancorar apenas nessa certeza que Ele nos dá por meio da sua palavra, que Ele nos acode, que Ele nos dá a mão. Lá em Isaías capítulo 40, Isaías 41:10, Ele diz: não temas, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te sustento, eu te fortaleço com minha mão fiel. Mas, irmãos, nós não podemos mais
esperar que políticos, esperar que magistrados, esperar que pessoas, esperar que as autoridades são otorgadas por Deus, mas aonde as autoridades não têm o poder que Deus tem para nos acudir quando nós estamos precisando. Meus irmãos, no versículo 3, nessa oração de louvor, o salmista Davi está glorificando o nome do Senhor. Ele está dizendo que Deus colocou um novo cântico na sua boca, um hino. Olha só o que ele diz, no versículo 3, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Sabe o que o salmista Davi está dizendo? O salmista Davi está dizendo que o próprio Deus olhou para ele, o próprio Deus o socorreu, o acudiu, o próprio Deus colocou hinos nos seus lábios, um hino de louvor, e através do testemunho do salmista Davi, por ele esperar no Senhor de forma confiante, por ele ter paciência, por ele não ser uma pessoa desesperada, uma pessoa apressada em ter o cuidado, em ter a resposta do Senhor, muitas pessoas iriam ver o seu testemunho, iriam temer ao Senhor, iriam de forma reverente também, iriam confiar no Senhor. Mas, irmãos, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. O versículo 4, ele segue dizendo, bem-aventurado. Essa expressão aqui é a mesma expressão que nós vemos lá no Salmo capítulo 1, que expressa uma felicidade que está além da felicidade que nós alcançamos diante de alguma coisa material aqui, de alguma coisa material aqui nessa terra. É uma felicidade que apenas aqueles que de forma genuína, aqueles que de forma pura, aqueles que realmente pertencem a Deus experimentam, que são aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para reinar com Ele, que foi preparados, chamados, aqueles que obedecem a sua voz, e então eles passam a gozar dessa alegria, dessa felicidade eterna. Essa pessoa que experimenta essa felicidade, ela é como se ela estivesse experimentando já um pouquinho do céu aqui na terra, mesmo em meio a tanta dificuldade, tanta perseguição. Mas é a mesma expressão que é usada lá no Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele será comparado com uma árvore plantada junto a ribeiro de água, e dará o seu fruto na estação, no tempo apropriado. Tudo quanto fizer prosperará. Mas, irmãos, lá o salmista Davi, ele está dizendo a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. E aqui ele está tomando uma posição. Além dele meditar na lei do Senhor, além dele ter prazer na lei do Senhor, ele está fazendo o que um servo de Deus, apenas aqueles que são de Deus faz. E nessa pandemia, amados irmãos, não devemos perder a fé. E nessas dificuldades, graças a Deus, nós já estamos de forma gradativa, voltando às atividades, já estamos cultuando a Deus. Mas, amados irmãos, ainda que ela continuasse, isso não impede de nós, como igreja, continuar servindo a Deus, esperando confiante no Senhor, esperando com paciência, colocar nossa confiança de forma total, absoluta em Deus. Ele é que nos ampara, Ele é que cuida de nós, Ele é que nos sustenta. Amados irmãos, muitas pessoas nesse exato momento estão desesperadas e se desesperando cada vez mais. Muitas pessoas não têm mais em quem confiar. Muitas pessoas estão culpando políticos. Muitas pessoas estão culpando até mesmo o próprio Deus. Se Deus ama tanto a gente, por que então Ele permite que a gente passe assim? Um dia desse eu estava conversando com algumas pessoas e ouvi blasfêmias. Pessoas que servem ao Senhor, meus irmãos. Dizer que Deus não está mais nem aí para aqueles que servem a Ele. Exatamente porque elas estão achando que Deus está permitindo tudo isso por maldade. Mas Deus, Ele cuida da sua igreja, Ele cuida do seu povo. Ele não deixa o seu povo desamparado. Façamos como Davi, meus irmãos, fez. Em algum momento Deus não vai nos abandonar. Mas, irmãos, muitas pessoas param de orar. Muitas pessoas param de ler a palavra. Muitas pessoas acabam pensando que Deus não ouvirá as suas orações. Muitas pessoas acham que Deus está sendo demorado demais para responder às suas orações.
ou uma ou outra coisa. Ou Deus não vai realizar a nossa vontade, Ele vai realizar a sua vontade para a sua glória, no tempo dele, ou, de fato, Ele não vai operar aquilo que você tanto espera, porque Ele só vai fazer aquilo que é para a sua própria glória, se você é um servo do Senhor. Agora, se você não serve a Deus, se você não confia em Deus de todo o seu coração, de fato, de verdade, se você não foi de fato convertido, tenha certeza que você não pertence àqueles que serão ouvidos pelo Senhor. Apenas a igreja tem o privilégio de ouvir a voz do Senhor, de ouvir os cuidados do Senhor, de ser socorrida pelo Senhor, de ser abençoada pelo Senhor, de ser sustentada pelo Senhor, porque ainda há uma obra de salvação ainda a ser concretizada. O Evangelho será pregado. Mas, irmãos, não devemos perder a calma, mas devemos confiar no Senhor. E a outra... Existem várias outras respostas de Deus em meio a essa oração aqui do salmista Davi. Mas eu quero aqui expressar apenas mais uma ação de Deus. Deus é um Deus que ouve orações. Deus é um Deus que ouve a oração do seu povo. Quando o salmista Davi diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista Davi estava tendo essa certeza que o nome do Senhor foi glorificado. O nome do Senhor foi glorificado. O salmista Davi, ele não foi uma pessoa vitimista, mas o salmista Davi, ele esperou no Senhor. O salmista Davi não exagerou nos seus pedidos de cuidado, de proteção. Ele simplesmente sabia que Deus estava com ele em todos os momentos de suas vidas, de sua vida. Ele sabia da relação que ele tinha com Deus, ele sabia que Deus o ouvia, ele sabia também, ele ouvia também a voz de Deus. Ele falava com ele a sua palavra. O salmista Davi aqui nessa outra parte do texto, ele está certificando que o nosso Deus, em sua bondade, em sua misericórdia, ouve as nossas orações, mesmo às vezes quando nós pensamos que Ele não está nem aí para nós. Muitas das vezes tem pessoas que pensam dessa forma, ou mesmo até parece que essas orações não serão, como eu falei agora há pouco, não serão atendidas. Ele age de acordo com a sua vontade, Ele age para glorificar o seu nome, Ele age no seu tempo certo. É um Deus santo, é um Deus grandioso, é um Deus cheio de graça, de verdade, é um Deus cheio de majestade, mas é um Deus que também se inclina, como eu falei agora há pouco, para ouvir a oração daquele seu povo, o seu povo que se chama pelo seu nome. Em Jeremias 3,3, através do profeta: invoca-me, ouvir-te-ei, responder-te-ei, ou algumas outras versões, dar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Deus às vezes surpreende o seu povo, porque às vezes nós pedimos uma coisa e Deus ele faz algo muito mais além daquilo que nós pedimos, porque Ele atende a oração do seu povo, amados irmãos. Ele salva aqueles que pedem por salvação. Davi tinha uma relação íntima, Davi tinha uma relação profunda, para ele ter essa certeza, essa convicção do livramento que Deus poderia dar a ele. Mas, irmãos, apenas aqueles que pertencem a Deus, eles têm essa certeza. Apenas aqueles que têm essa relação íntima com Deus, que têm comunhão com Deus, têm a certeza que Deus irá pegar pela sua mão, irá respondê-lo, irá cuidar dele, irá em qualquer circunstância. E uma outra coisa que nós podemos ver aqui, amados irmãos, que não importa qual seja a situação. Existe uma música que eu não concordo muito, mas que o mercado gospel então vende essa música, muitas pessoas ouvem, mas
tem um certo sentido. E aqui eu posso dizer que Davi tinha esse pensamento na sua cabeça, que Deus ele vai continuar sendo Deus. Ele fazendo aquilo que ele vai continuar também sendo Deus, não fazendo aquilo que nós esperamos. Mas, amados irmãos, Davi ele não buscava ter essa relação com Deus apenas naquele momento, mas em todos os dias da sua vida. Ele tinha uma relação além de relação de filho, além de relação de servo, ele tinha também uma relação de amizade com o seu Deus. Mas, irmãos, chegando perto de finalizar, eu quero dizer que, por mais que nós achemos que, por mais que nós queiramos achar que Deus não está nos ouvindo, que Deus está distante, que Deus não está perto, que Deus ele não vai nos ouvir. Mas o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 28, 20, diz que Ele estará conosco todos os dias. Se nós pertencemos a Deus, Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma verdade absoluta. A palavra de Deus ela é clara sobre isso. Ele não vai nos deixar sozinhos, Ele não vai nos desamparar. Ele é socorro bem presente na hora da angústia, meus irmãos. Nós não temos o que nos desesperar, nós não temos como nos preocupar. Só Deus é nosso alto refúgio, só Ele é nossa segurança. Só nele devemos depositar toda a nossa confiança, meus irmãos. Esperei com paciência no Senhor, quer dizer, eu de forma confiante, esperei no Senhor, de forma perseverante. Meus irmãos, servir a Deus não é ter uma vida fácil, não é ter uma vida sem problemas, não é ter uma vida sem sofrimento, não é ter uma vida sem preocupações. Um grande pastor e autor também diz que ser feliz com Deus, ter certeza que Deus cuida, não é se nada de ruim esteja acontecendo, mas é que ainda que ele saísse naquele momento no seu carro do último tipo, com seus 5 filhos, sua esposa, e o carro capotasse, morresse todo mundo e o carro não sobrasse nada, ainda assim, morrendo sua esposa, morrendo seus filhos e o carro todo amassado que ele investiu, ele poderia sofrer as perdas, principalmente as perdas da sua família, a perda da sua família, mas ainda assim ele seria feliz com Deus, porque Deus é Deus em todos os momentos de nossas vidas. Nós não devemos esquecer disso, meus irmãos. Ao declarar, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, Davi afirma que apesar de tudo, sua confiança continuará inabalável até o fim. Em nosso dia nós vivemos pessoas que falam tantas coisas inúteis, pessoas que começam a pensar que Deus se esqueceu delas, pessoas que também depositam sua confiança em políticos corruptos, pessoas corruptas, para então resolver seus problemas sociais, pessoais. Amados irmãos, mas como servo do Senhor não devemos nos comparar com as pessoas lá de fora. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Filipenses, é um texto fantástico. Toda vez quando eu leio esse texto eu me humilho, eu me sinto humilhado, porque é um texto onde o apóstolo Paulo diz que ele abriu mão da sua própria justiça para se apropriar da justiça de Deus. Quando ele diz que ele falava em língua mais que todo mundo, entendia de religião, entendia das leis judaicas, mas ele abriu mão de tudo isso, porque a pátria dele não é aqui na terra, a pátria dele é lá no céu. Ele diz que os inimigos da cruz é que se preocupam com as coisas terrenas, mas ele se apropriou da justiça de Deus, ele se agarrou nas mãos do Senhor. Que Deus é seu sustento, Deus é seu cuidado, mas irmãos, não devemos esquecer essa verdade absoluta. E para finalizar, quero dizer, amados irmãos, assim como Davi fez,
mesmo em tempos de momentos turbulentos, mesmo em tempos de tempestade, adversidades, esperem confiante no Senhor, que após todo o sofrimento que você passar, haverá o tempo de bonança, haverá o tempo de alegria. As ondas atendem ao meu mandar. Tudo que nós passamos, até mesmo esse momento difícil que passamos por conta da pandemia, no momento que uma só palavra o Senhor determinar, tudo vai se passar. E Deus está permitindo isso, assim como Ele permitiu o salmista Davi passar por toda aquela angústia, aquele sofrimento, é exatamente, mesmo que ele achasse o livramento do Senhor demorado, eles tinham certeza que era Deus querendo o aperfeiçoar, Deus cuidar dele. Eu quero finalizar com algumas aplicações bem práticas. Em situações diversas, temos que continuar a esperar enquanto estamos esperando. Parece uma redundância, mas não é, amados irmãos. Em situações adversas, em momentos difíceis, nós não devemos esquecer o que Jesus falou em João 16:33, que nós vamos passar por aflições. No mundo passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas irmãos, nós não pertencemos a esse mundo. Se nós não pertencemos a esse mundo, nós não vamos ter vida de conforto. Mas a grande certeza que nós temos é que se esperarmos confiante no Senhor, como o salmista Davi, nós iremos ter a resposta, não a resposta que nós esperamos. Pode ser, mas pode não ser, mas Ele sabe o que é melhor para nós. Vai vir tempo de bonança, vai vir tempo de refrigério. E outra coisa que eu quero destacar aqui é que devemos confiar de forma paciente, de forma perseverante no nosso Deus, mesmo nesses momentos que o mundo inteiro passa. Davi fez assim. Davi estava correndo perigo de morte. Davi estava correndo perigo de perdas pessoais. Várias vezes Saul tentou matar Davi. Várias vezes outros inimigos, exércitos inimigos tentou matar Davi. Destruir Davi. Mas Davi, houve um momento em que Davi estava sendo cercado de todos os lados. Exércitos inimigos, exército inimigo por todos os lados. Então, aqueles soldados que estavam com ele, de repente, se surpreenderam, porque Davi, em vez de correr desesperado ali para não morrer, Davi parou para orar. E Davi encontrou o livramento do Senhor. Deus destruiu aquele exército ali. Mas, irmãos, não devemos confiar em nossos meios. Os nossos métodos não são os métodos de Deus. Devemos confiar no nosso Senhor em todos os momentos. Para finalizar, quando esperamos de forma paciente no Senhor, nós somos consolados. Aconteceu com Davi. Nós somos consolados com a certeza do socorro de Deus, pois Ele nos acudirá de acordo com sua soberana vontade. Confiamos no nosso Senhor. Confiamos em Deus que não nos deixa sozinho. Ele cuida de nós. Ele é socorro bem presente na hora da angústia, meus irmãos. Vamos nesse momento ao nosso Deus em oração. Agradecer por sua bondade para conosco durante esse tempo todo que esperamos. Confiando na sua graça, no seu cuidado. Ao Deus de toda graça, aquele Deus que responde, aquele Deus que nós servimos, que responde a oração de seu povo. Santo Deus, amado Pai Celeste, nós estamos aqui, Senhor Deus, nesse momento para te agradecer pela tua bondade, por tua misericórdia nesse dia, o dia do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez. É o dia em que nós podemos comemorar, Senhor Deus, a vitória do Senhor. A vitória do Senhor em nossas vidas, através de nossas vidas, para as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pelos livramentos que recebemos do Senhor. Ajuda-nos, Pai amado, a ter corações sinceros diante do Senhor
e temos a humildade de reconhecer, Pai amado, o quanto nós somos inúteis, o quanto nós somos, Pai amado, carentes da Tua graça, do Teu cuidado, o quanto nós precisamos de Ti, Senhor. Assim como Davi fez, em meio à perseguição, em meio às adversidades, em meio aos momentos de temores, Davi, ele não temeu aos homens, ele não temeu a circunstância a qual ele estava passando, mas ele temeu ao Senhor, ele confiou em Deus, ele se ancorou nessas verdades, as verdades absolutas. É um Deus onisciente que sabe de todas as coisas, é o Deus que conhece nossas mentes e corações, e ele sabia da sinceridade de Davi, quando reconheceu que precisava de Deus. Ajuda-nos, Pai amado, com corações sinceros, não só hoje, nesse dia, mas em todos os outros dias de nossas vidas. Nós que pertencemos a Ti, nós temos um Deus que zela pelo Seu povo, nós temos um Deus que cuida dos Seus filhos, que cuida da Sua igreja, e muitos que ainda não Te pertencem, Pai amado, irão ainda ouvir um dia a Tua voz, irão, Pai amado, ver o testemunho do salmista Davi, e também da Tua igreja, Pai amado, aqui em Quatro Bocas, irão também se prostrar diante do Senhor com temor e confiarão em Ti, Pai amado, se humilharão diante do Senhor, se renderão a Ti, confessando seus pecados, entregando seus temores a Ti e sabendo que o Senhor ampara, que o Senhor acolhe, que o Senhor não só de momentos turbulentos desta vida, mas também o Senhor livra, Pai amado, aqueles que Te pertencem do perigo, do abismo de trevas, do perigo de sofrer, Pai amado, por toda a eternidade, a condenação do fogo eterno. Obrigado, Senhor Deus, por essa graça dispensada aos Teus servos. Obrigado porque sabemos, Pai amado, que Tu és um Deus que livra, Pai amado, Tu és um Deus que salva. E nós confiamos em Ti, Senhor Deus. E nós oramos agora, Senhor Deus, também por essa cidade, que o Senhor, com o Teu Santo Espírito, Pai amado, oriente, que o Senhor conduza, Pai amado, aqueles que ainda não ouviram a Tua voz, aqueles que ainda não se renderam a Ti, Pai amado, a se prostrar diante do Senhor e fazer o mesmo que Davi, esperar confiantemente no Senhor, esperar com paciência em Deus e ter a resposta, ter a convicção, a certeza de que o Senhor irá se inclinar para eles, de que o Senhor irá ouvir a Sua voz e atenderá, Pai amado, de acordo com Sua vontade, para a Tua glória. Essa é a oração que nós fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.